Agora sobre o processo de suspensão, o raciocínio é semelhante com o processo de multa. Tem todas aquelas regras, CONTRAN, etc. A resolução que fala de suspensão é a 723. E essa suspensão, ela ocorre em duas hipóteses. Ela pode ser por acúmulo de pontos ou ela pode ser por multa autossuspensivas, normas estabelecidas nesse código, cujas infrações elas prevêem de forma específica penalidade de suspensão e direito de dirigir. Também essa resolução fala de cassação, que também tem mais três hipóteses, que seria quando a pessoa está suspensa, ela leva qualquer multa. Então, por exemplo, estou com a carteira suspensa. Não interessa se você fez um bafômetro ou teve uma multa de sinal vermelho de celular. O que interessa é se você estava suspenso e você conduziu qualquer veículo, vai levar uma penalidade de cassação. Mas é um processo, começo, meio e fim. Ou, por exemplo, tem algumas multas que se a pessoa levar duas vezes a mesma multa, ela, reincidência no prazo de 12 meses, ela também tem a cassação. Então, esses artigos aqui tem que abrir no Código de Trânsito, analisar certinho, ou quando ela for condenada criminalmente por um delito de trânsito. Por que tem aqui a parte da pontuação? Por que que aqui tem alguns asteriscos? No Código de Trânsito, ele prevê um caso que o motorista, independente da quantidade de infrações gravíssimas, ele tem um limite de 40 pontos. Aqui é uma tabelinha, você começa com 40 pontos, aí você vai descendo, 40, 30, 20. Aí tudo vai depender da quantidade de infrações gravíssimas. Nenhuma 40, uma 30. E aqui uma tabela com a respectiva pontuação. E como que é um processo de suspensão? Aqui a gente tem o artigo 165A, é o artigo de recusa ao bafômetro. Ele te prevê duas penalidades, uma de multa, outra de suspensão. São duas penalidades diferentes, são dois processos diferentes. Aqui eu tenho um processo de multa, aqui eu tenho um processo de suspensão. Então, tive uma multa, estou suspenso? Não. Depois de todo esse processo que você pode ter uma eventual penalidade. Então, por exemplo, a pessoa recebeu isso daqui. Essa infração é passível de suspensão. Estou suspenso? Não. Isso aqui muito provavelmente é uma notificação de autuação. Aí vai ter o prazo de recurso, ela vai recorrer. Aqui eu estou fazendo um exemplo onde não teve a CETRAN, porque o que é obrigatório são só essas duas. CETRAN não é obrigatório. Então, depois disso aqui, aí tem o processo de suspensão, instauração, notificação de instauração, notificação de penalidade, pode ter um terceiro recurso e aqui sim a penalidade. Então tem todo esse fluxo ainda. E como que você faz um recurso? Antes de tudo, você precisa entender qual processo que você está, qual situação que você está. Deixa eu até ver aqui para não tampar. Em qual situação que você está? Eita, pronto. Como são dois processos, tem um processo de multa, outro processo de suspensão, cada um tem regras, prazos próprios, competência própria. Por exemplo, eu gosto de falar que a gente tem que pensar numa caixa. Por que caixa? Cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha. Então tem uma caixa de multa, tem uma caixa de processo administrativo, pode ser de suspensão, pode ser de cassação. Por exemplo, falando em cassação, eu tive uma multa, essa multa gerou a suspensão, gerou um processo de suspensão da minha carteira. Enquanto eu estava com a carteira suspenso, eu cometi uma multa durante a suspensão. Aí isso aqui vai gerar um novo processo administrativo, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado. Então, e até mesmo para você entender, que é um erro muito comum misturar os processos. Então não adianta. Eu levei uma multa de radar, o radar estava errado, a multa estava errada. Analisei a resolução do radar, vi que, o radar é legal. Mas, cara, não adianta eu falar que a multa estava errado se eu estou num processo de suspensão. Porque não é mais momento de discutir a multa. Tese de multa não cabe aqui. Porque, pensa que você levou um radar da PRF. Como que dentro de um processo do Detran você vai falar de multa da PRF? E esse aqui é um exemplo, uma decisão do Detran dentro de um processo de suspensão que a defesa requereu o cancelamento do auto de infração, falou que não teve notificação da multa, da autuação, não teve notificação da multa, quis falar que estava errado. Só que nessa fase do procedimento, aqui dentro do processo de suspensão, eu só vou alegar tão somente nulidades do processo de suspensão. Nessa fase, a análise do mérito de multa, de autuação, está prejudicada.
tanto porque teve uma preclusão consumativa, como também são as próprias regras do artigo 290. Esse 290 eu já vou explicar daqui a pouco. Então, por exemplo, os argumentos que anulam processo, todo processo, processo de multa, a gente viu no vídeo anterior como que funcionava, as resoluções, todo o processo é em cima de legalidade. Então, você conhecer norma, ter elas abertas em alguma aba, é essencial para a gente conseguir analisar normalmente. Então, aqui, ó, qual que é a resolução? 723 vai falar dos procedimentos da penalidade de suspensão e cassação. E lembra, essa 723 ela foi atualizada pela 844. Então você tem que abrir a 723, abrir a 844 e fazer a leitura correta dos artigos. Porque como ele não atualiza automaticamente, como ele não tem uma resolução consolidada, tem que abrir um do lado do outro. E essa resolução, igualzinho a explicação de direito de trânsito, processo de multa, você também tem essa explicação, tem essas regras de notificação de autuação, de notificação de penalidade. Então, ó, tem instauração no prazo máximo de 30 dias, não for expedido notificação de autuação. Só que aí, ó, quando eu estiver falando de uma penalidade de suspensão ou de cassação, quando que eu vou contar os 30 dias? Será contado a partir da data de instauração do processo. Isso aqui eu vou mostrar depois como que funciona. E no caso do 282, que fala da notificação de penalidade, o prazo é de 180 ou 360 dias, teve a defesa ou não. Só que da onde que eu conto eles? De onde? Do encerramento, da conclusão do processo administrativo que deu caso à penalidade. E onde que é essa conclusão? Ela está aqui no artigo 290, com o julgamento dos recursos, com a ausência de interposição do recurso, por exemplo, vencimento do prazo da notificação de penalidade, ou com pagamento sem apresentação. Acabou, teve um encerramento, a partir daqui eu vou contar os 180 dias. Isso aqui é o prazo decadencial. Por exemplo, vamos lá. Da onde que eu conto os 30 dias? Os 30 dias, o Detran ele vai abrir um processo e vai ter uma portaria de instauração. Não é necessariamente um edital, uma portaria de instauração. Assim que abriu essa portaria, eu vou contar 30 dias. Beleza, esse é o primeiro prazo. E da onde que eu conto o prazo de 180? Da onde que eu conto esse prazo de 180 ou 360 dias? Eu vou contar eles a partir do encerramento. Por isso que isso daqui, ele não está ligado em nada do processo de multa. Porque ele está vinculado, do processo de suspensão, porque ele está vinculado ao processo de multa. Ó, tive a multa, tive a notificação, tive o vencimento sem entrar com recurso ou com pagamento aqui em 16 ou 9, a partir disso já começa o prazo para a penalidade. Aí, por exemplo, tem prazo para eu começar o processo de suspensão? Não tem. O que a lei fala? Que a partir do momento que eu começar, eu tenho 30 dias para notificar. Então, a partir do momento que eu começar, eu tenho 30 dias para notificar. Então, é só isso que a lei fala. O único outro prazo que a lei dá é da notificação de penalidade de suspensão. A mesma ANP, a mesma notificação de penalidade que tem na multa, tem na suspensão. Só que aí, qual que é o ponto? A lei não fala que tem um prazo para começar a suspensão. Mas a lei fala que tem um prazo da penalidade a contar do fim da multa. Então, se o Detran demorar muito para começar esse processo, seja o Detran, PRF, Prefeitura, se o órgão de trânsito demorar muito para começar esse processo, pode acontecer de quando ele começar, já começar morto. Mas isso é matéria de recurso. O Detran não vai reconhecer isso automaticamente, você que tem que alegar. E tem um segundo ponto, tem uma segunda questão que a gente precisa entender. Tecnicamente, eu apresentei para vocês esse conceito aqui. Primeiro você tem a multa, depois você tem a suspensão. Esse é o conceito correto, é isso que está certo. Só que existe um tal de processo concomitante, que concomitante paralelo ao processo de multa, concomitante paralelo ao processo de multa, você tem ao mesmo tempo a multa de trânsito e ao mesmo tempo o processo de suspensão. Esse é o conceito de processo concomitante, que tem alguns casos que o processo de suspensão precisa correr concomitante ao processo de multa. Mas concomitante quando? Não sei. Só sei que é concomitante. Só sei que o processo de multa precisa estar aberto
Enquanto ele está aberto, você tem o processo, você precisa instaurar, precisa desenvolver o processo de suspensão. Então, por isso que ele é aqui paralelo, por isso que não está primeiro a multa, depois a suspensão. Então, esse é o conceito de processo concomitante. É uma tese também que a gente utiliza de alguns processos que não respeitam o prazo do processo concomitante. Então, tem processos que não respeitam o prazo decadencial, demora muito para publicar a penalidade da suspensão, porque acabou a multa faz horas e o Detran só entrou depois. E além disso, ele não respeita o processo concomitante, que precisa seguir paralelo. Por último, esse aqui eu até vou me tirar da tela aqui. Por último, a gente tem uma tal estratégia dominó. Eu falei que processo de trânsito é cada um na sua caixinha. Cada um na sua caixinha. Mas existem alguns casos, vamos supor, a pessoa, o motorista, enquanto ele teve a carteira cassada, aliás, enquanto ele teve a carteira suspensa, quando suspenso, ele foi pego dirigindo. E por conta dessa multa, ele teria um processo de cassação. Então, por conta disso, eu tenho isso daqui. Então, pensa num dominó. A gente quer anular aqui. Nesses casos, a gente pode trabalhar com nulidade de fato gerador. Então, tem algumas defesas que a multa estava errada. Igual eu falei, cada um na sua caixinha, multa é uma coisa, suspensão é outra. Vamos supor que a multa estava errada. Só que eu estou num processo de suspensão. Só que essa suspensão ela nasce de um fato, do acúmulo de pontos, de uma infração específica, de uma multa. Qual que é a lógica? A mais B igual a suspensão, A mais B mais C. Então, se você elimina um elemento, o resultado deixa de existir. Então, pense em uma equação ou efeito dominó. Estou suspenso por acúmulo de pontos. A mais B mais C igual a suspensão. Esse acúmulo de multas, esse acúmulo de pontos me gerou suspensão. Se eu transfiro ou anulo judicialmente uma multa, eu não teria mais fato gerador de processo. Então eu teria uma anulação incidental. Então eu retiro uma peça aqui do meu tabuleiro e tudo isso daqui para de acontecer. Então, essa que é a estratégia dominó. Isso aqui, essa estratégia precisa de uma ação judicial, porque você vai pegar uma anulação fora do processo, fora da caixinha, para anular o processo que você está avisando. Então, essa é uma visão prática de efeito dominó. Para finalizar, esse aqui foi o último slide. Eu vou fazer aqui uma rápida. Vou mostrar um processo de exemplo para vocês se situarem o que é um processo, como que ele funciona. Deixa eu ver. Pronto, aqui, ó. Vamos entender o que é um processo. Esse aqui é um processo de suspensão. Ó, instauração, instrução, portaria. Lembra que o prazo para eu notificar da autuação é contado a partir dessa portaria. Então, deixa eu colocar aqui data da instauração. Quando que foi instaurado? 22/2/2022. Se eu tenho 30 dias, eu posso ser 30 dias para me notificar. É o artigo 281 do CTB. Se eu não soubesse esse artigo, é só abrir o código, cara. Eu tô com internet, tô com computador aqui. Beleza, 30 dias. Então eu teria aqui até dia 22, 21 do 2 para 21 do 3 para notificar, e tem que fazer a contagem de prazo. E fevereiro é 28, né? Então aí tem que contar certinho. Deixa eu ver quando que eu fui notificado. Ó, essa questão aqui de rolar processo, isso é normal. Despacho instaurador, instauração do processo, mais blá blá blá. Você vê, a data é sempre a mesma. Isso aqui é formalidade. Aí, informações do condutor, formalidade, está falando da pessoa. Histórico de pontuação, tem casos que tem casos que não tem. Esse aqui, muito provavelmente, foi essa multa que gerou esse processo. Mas como assim? Multa 7 pontos, eu tenho uma suspensão. Porque aqui não é por acúmulo de pontos. Aqui é multa autossuspensiva, aqui é caixa de bafômetro. Aí sim, isso aqui me revela alguma coisa. Porque isso aqui está me dando informação da multa. O que ele está falando? Ó, data da infração. Não, ó, não estou falando de processo de suspensão. Aqui eu estou analisando a multa. Mas como assim se eu estou analisando a multa? Cara, calma. Eu estou analisando o processo de suspensão, mas logo na folha 9 do processo de suspensão, ele me deu a informação da multa. Então, primeiro eu anoto tudo para depois eu pensar, para depois eu filtrar.
ver que informação que é relevante, que informação que não é. Então, uma linha de montagem, uma coisa depois da outra. Data da infração. Deixa eu ver quando que foi. Quando que foi? Data e infração. Isso aqui está em formato inglês. Foi 29 de maio de 2021. Data da emissão da notificação. Isso aqui eu sei. Isso aqui é a notificação de penalidade, não é de autuação. Porque você falou, porra, 5 passou 30 dias. Mas o que você precisa saber daqui? Ó, a gente está numa suspensão. O que é relevante para a gente dentro de uma suspensão? O que a gente precisa saber dentro da suspensão é a notificação de penalidade. Eu não estou nem aí da multa, quando foi a multa, quando começou. Na verdade, é importante eu saber quando que começou e quando que acabou. Primeiro, para eu ver se teve concomitância, se for um caso de concomitância. E segundo, para eu ver se teve prazo decadencial. Então, eu não estou nem aí porque aconteceu no meio do caminho. Eu quero saber o que teve no começo e quero saber o que teve no final. Então, ó, data do vencimento do fim. Aqui, ó. 6/12/2021. 6/12/2021. Então, com isso aqui, eu já sei que o prazo para NP da SUSP, o prazo máximo seria mais 180 dias ou 360 dias. É preciso ver se teve recurso ou não. Então, por isso que eu vou anotando as coisas. O que está faltando aqui é eu saber se essa notificação de instauração veio até esses 30 dias. Então, estava escrito aqui data do fim da instância administrativa, mas é que eu preciso saber. Saber sobre a concomitância, saber sobre a decadência. Mas aí eu vou passando aqui, que mais? Ó, 6/2/2021, aqui ele está falando quando que venceu. Aí esse aqui é o auto de infração, fala aqui um pouco do auto de infração. E quanto que eu fui notificado? 25/6/2022. Pô, passou bastante, hein? 25/6/2022. Não respeitou os 30 dias. Entendeu? Ó, qual que é a regra? Quando começa o processo, 22 de fevereiro, 22 de fevereiro, mas é a portaria de instauração, despacho de instauração, aqui ó, portaria de instauração. Quando começa o processo, 22 de fevereiro, eu tenho 30 dias para notificar. 22 de fevereiro, auto de infração. 25 de junho, passou dos 30 dias. Então esse processo já está errado por conta disso. Essa aqui é a primeira notificação. Então tem que ler notificação de instauração de processo. Essa é a primeira notificação. Aí tem aqui o que vale é a data da emissão. Não é quando a pessoa recebeu, não é quando foi postado. Postado depende. Mas assim, é a data de emissão, é o que vale. E um detalhe importante de endereço, não é obrigatório o AR. Se a pessoa tiver um endereço diferente, paciência, ela que tem que ter obrigação de alterar no Detran. E esse aqui é um edital. Mas, ó, tive uma notificação postal. O Detran só precisa comprovar isso. Pô, tá aqui, notificação de instauração. Notificação de instauração, prazo para o recurso. Esse prazo tem que ser minimamente de 30 dias. Então, ó, se eu recebi no mês 6, ele me deu aqui, ó, quase 60 dias, 50 dias, 45 dias para eu recorrer. Beleza, tudo certo. Entrou com o edital. Então, beleza, teve um edital aqui. Não teve defesa, vida que segue. Encaminho para análise, tal, tal, tal. Ó, diário oficial, portaria de penalidade. Portaria de penalidade, portaria aplica penalidade, é diferente de notificação de penalidade. Então, isso aqui é um edital, isso aqui vai aparecer o nome da pessoa, o anterior também era. São vários editais que aparecem no meio do caminho. Esse aqui vai aparecer o nome da pessoa, vai ser publicado, mas isso daqui é notificação de penalização.
Aí sim, ó, você vê que ele alterou o endereço, aí já foi para o novo local. Mas isso daqui sim é uma notificação. Vai ter um prazo, vai ter a penalidade, vai falar sobre o cumprimento. E aí depois disso, diário oficial do quê? Edital de notificação de aplicação de penalidade. Aqui ele também vai me dar prazo para recurso. Então, é isso que também não pode ser confundido. Portaria de penalidade é uma coisa, mera formalidade, beleza. Agora, isso aqui é uma notificação, notificação de penalidade. Isso aqui é uma notificação, notificação por edital. Então são diferentes. Nem todo edital é uma notificação. Aí passa aqui, é, encaminhamos o presente processo, teve protocolo de recurso nesse, aqui o recurso, distribuição, blá blá blá. Aí, ó, notificação de penalização. Isso daqui, ele entrou com recurso para Jari, recurso foi indeferido. Nesse indeferimento, fala, ó, seu recurso não foi aceito e você tem até essa data aqui para entrar com recurso para a segunda instância. Recurso para a segunda e última instância junto ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Aí a pessoa recebeu, entrou com recurso, aí fez juntado do recurso aqui, ó. Deixa eu ver, tinha até dia 24 de fevereiro, entrou com recurso dia 21 de fevereiro, aí foi julgado em novembro. Aí aqui tem as razões do recurso e tudo mais, e aí não deu provimento. Aí, ó, somente em 2026, fevereiro de 2026, aí ele recebeu uma comunicação, fevereiro de 2026, teve o edital, e só aí que ele foi ser suspenso. E ó, o processo de 2022 foi acabar em 2026. Mas, pô, e aí? A gente fez a análise aqui e viu que ele estava errado. Viu que isso aqui estava errado, como que faz? Nesse processo aqui, esse segundo recurso, esse último recurso, na verdade, da Jari, fui eu quem fiz, mas o primeiro não fui eu. E como eu estava na segunda instância, eu não podia trazer argumento novo. Eu não podia ver coisas que a defesa anterior não tinha visto. Aí indeferiram, mas aí eu, nesse caso, entrei com uma ação judicial, com mandado de segurança, pode ser uma ação anulatória também. E aí lá deu tudo certo. Mas é só uma visão também até para explicar a primeira instância, a segunda instância, inovação recursal. Mas em linhas gerais, esse que é o processo de suspensão.